Fala, Nath. Boa noite, irmão, beleza? E aí, Aldir? Boa noite, filhão. Alessandro Luiz tá na área. Rafael Neves. E aí, mano? Como é que tá São Paulo? Tá frio ou tá calor? E aí, Lucas? Boa noite, mano. Gustavão de São Paulo aí também. José Neto, boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite, Monique. Boa noite, Boa noite, Fabiane Brito. Mozão tá na área. Alô, Aldir. Boa noite. Thiago Mota. Fera braba. Gratidão por sua vida, mano. Não tá marcando aquele cafezinho. Tô ansioso para sentar na mesa contigo. José Neto, boa noite. Sandro Rangel. Wesley Nunes, boa noite. Tá calor aí também, Rafão? Pô, no Rio aqui tá brabo, mano. Tendo que tomar banho 10 vezes por dia para amenizar. Alô, Alexandre, boa noite. Alô, Isaías, boa noite. Christopher Souza, boa noite. Boa noite, Monique. Turma, vou pedir uma ajuda para vocês, aquela ajudinha. Me ajuda a enviar aí. Pega aí essa setinha que tá aqui embaixo, ó. Solta o dedo aí, seleciona algumas pessoas, me ajuda a compartilhar essa live aí. Vou esperar aqui 5 minutinhos para poder o pessoal ir entrando. Enquanto isso eu vou cumprimentando vocês. Rondinelli Brito, meu irmão tá na área aí, ó. Levita da casa do Senhor, profeta. Alô, Armando, boa noite. Maxi Marçal tá na área, alô, Marçal. E aí, Marçal já postou que fez o treino hoje, o homem tá focado. Alô, Léo. Léo Xavier tá na área também, que honra, meu irmão. Que isso, Jonathan Medeiro, aí é loucura total. Aí, meu irmão, Jonathan Medeiro tá na live aí, mano. Esquece. Que isso, meu irmão, que honra. Deus é bom demais. Alô, Alace Bispo, me ajuda a te ajudar, meu padrinho. Vambora, essa semana, semana de fechamento. Vamos pra cima, hein? Vamos pra cima, me ajuda a te ajudar. Alô, Carlinhos, boa noite. Boa noite, Hugo. Ó o Hugão aí, tamo na área. Nosso diácono Sandro Rangel tá na área. Semana passada eu tive a honra e o prazer de estar aqui com ele numa live histórica que vai ficar marcada. Alô, Danilo, tropa da Califórnia tá presente, que honra. Leonardo Maduro tá na área também. Turminha, vocês que chegaram agora, me ajuda aí, me ajuda a enviar essa setinha aqui embaixo, esse aviãozinho, para mais pessoas. Me ajuda a divulgar aí essa live para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de hoje. O tema dessa mensagem é: quem está sentado na sua mesa? Essas pessoas são amigos verdadeiros ou são aproveitadores? Vai ter uma instrução aqui, mano. O negócio hoje aqui, não sei nem como é que vai ser. Só Deus sabe. Alô, Rodrigão. Rodrigo Baixo tá na área. O Hélito tá na área. Carlinho tá na área. Robson tá na área. Boa noite, boa noite. Félix tá na área. Jorge tá na área. Patrick entrou aí também. Pessoal, vou dar o start, hein? Me ajuda aí, hein? Me ajuda aí, hein? Me ajuda a divulgar a live. Vou dar o start aqui, hein? Falta 2 minutinhos pra gente dar o start. Marcos Coutinho, que isso, que honra. Hoje a live tá cheia de celebridade, mano. O negócio hoje aqui, que responsa, hein? Tô até com medo de falar nessa live, mano. Ó, o Júnior Menezes tá na área, que isso, boa noite. Márcio Santos, Leonardo Maduro. Já vem pedrada? Bota o capacete aí, mano. Bota o capacete. Não, vai vir pedrada não. Vai vir instrução aqui de Deus para nossas vidas.
Quem está sentado na sua mesa? Essas pessoas são amigos verdadeiros ou são aproveitadores que só estão sentados à mesa para usufruir de alguma oportunidade ou de algum benefício que você pode proporcionar? Já se fez essa pergunta? Vira e mexe eu tenho que mudar as mesas, porque quando eu começo a perceber algo errado que não está certo, é hora que eu preciso mexer ali, que o negócio está meio esquisito. Procuro sempre ficar atento às mesas que eu estou sentado, para ver se realmente eu estou sentado com amigos verdadeiros ou simplesmente com aproveitadores que querem usufruir de alguma oportunidade ou de algo que você pode proporcionar. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu vou pegar aqui alguns personagens bíblicos. Conforme vocês que estão aqui sabem que a nossa live ela tem um embasamento cristão na palavra de Deus, mas com um viés empreendedor. Então eu sempre faço questão de reforçar isso. Essa live, o objetivo dela não é ser uma pregação, né? Um ratatá, um reteté, nada contra, mas não é esse o objetivo. O objetivo dessa live é trazer aqui uma instrução para empreendedores, né? Baseado nas escrituras sagradas, que é o nosso manual, é o manual do ser humano, né? Independente do que você acredita, as escrituras sagradas, ela é o manual do ser humano. Nas escrituras a gente acha a resposta para tudo, literalmente tudo. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Às vezes a gente vê pessoas que não estão achando resposta na Bíblia, né, porque ou lê de maneira equivocada ou simplesmente não está lendo, porque a Bíblia ela é um manual de instrução. Qualquer tipo de assunto, né, qualquer tipo de tópico que você precise de orientação, você encontra nela. A gente só precisa também ler ela da maneira correta, trazendo ela para o nosso dia a dia. A Bíblia ela não pode ser lida como um livro, onde você vai desfolhando ali só passando. Não, a Bíblia ela precisa ser interpretada, você precisa estudar ela, você precisa fazer perguntas para o que o texto está querendo te dizer, trazer para o seu dia a dia, e aí sim você vai ter instrução, você vai ter respostas. Então eu vou dar o start aqui, hein? Já estamos aí aproximadamente com 40 aparelhos conectados, e a turma vai entrando e vai pegando aí. Então, para quem está com papel e caneta na mão, né, o tema dessa mensagem de hoje é: quem está sentado na sua mesa? São amigos ou são aproveitadores? E eu quero fazer algumas abordagens aqui com vocês. Inclusive, o primeiro tópico que eu vou pegar aqui para trazer nessa live de hoje, lá na igreja, nosso pastor Matheus Oliveira, ele fez a leitura desse texto mais completo. Eu só quero ler apenas alguns versículos, que eu quero fazer aqui uma divisão em dois momentos. Então, no primeiro momento, eu quero trazer para vocês, né, a importância de ter amigos na mesa. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre ter amigos à nossa mesa. Quais são os comportamentos de alguém que de fato é amigo, que está sentado com você à mesa. E no segundo momento, a gente vai fazer a leitura de um outro versículo, trazendo um outro personagem para mostrar também algumas características e atitudes de uma pessoa que está se colocando ali como um aproveitador, simplesmente quer tirar proveito de situações, né, ou do que você pode proporcionar.
Então, lá no livro de João, no capítulo 12, a gente vai ler a primeira referência de pessoas que são vistas como amigos de Deus, de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Por que eu peguei esse texto como referência? Porque é exatamente um momento de mesa, aonde foi preparado um jantar. Então a gente sabe que a gente almoça, a gente janta, né? Normalmente numa mesa, com pessoas nos acompanhando ali. Então foi por isso que eu peguei esse tópico. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os seus pés e enxugou com seus cabelos, e a casa encheu com a fragrância do perfume. Então aqui nós temos 3 personagens que estão num jantar com Jesus, e eu quero focar nesses 3 personagens: Marta, Maria e Lázaro. E lá no livro de João, para quem está anotando e quiser alguma referência provando, né, que são pessoas que eram amigos de Jesus, lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 11, diz assim, ó: depois de dizer isso, prosseguiu-lhe dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordar. Então aqui nessa referência mostra com muita clareza que Jesus o considerava Lázaro um amigo. E Jesus tinha prazer em estar na mesa com o seu amigo. E juntamente com Lázaro, Lázaro tinha ali mais 2 pessoas que faziam parte da sua família, Marta e Maria, que também se tornaram amigos de Jesus. Então Jesus tinha prazer em estar na mesa com essa família. Jesus, ele tinha prazer em poder se confraternizar, em trocar ideia, né? Eu trouxe uma mensagem no domingo passado lá na igreja falando um pouco sobre Lázaro. E o tema da mensagem era: um amigo que não te deixa morrer. Quando você tem um amigo verdadeiro, como Jesus era amigo de Lázaro, Jesus não deixa Lázaro morrer. Assim é nos nossos dias atuais. Quando nós temos amigos verdadeiros, independente da crise que você está passando, esse amigo não vai te expor, esse amigo vai te ajudar em oração, esse amigo vai ser um ouvinte, esse amigo vai interceder pela sua vida, esse amigo vai dar direcionamento, vai te dar instrução. Esse é o papel de um amigo verdadeiro. Só que nos dias de hoje, a gente vê muito cenários como esse de pessoas que não estão sendo amigos verdadeiros. Se eu compartilhar algo da minha vida para um determinado amigo, ele pode me expor, ele pode comentar aquilo que para mim é um assunto sério para outras pessoas, e isso acaba me deixando vulnerável, né? Ele pode me prejudicar de alguma forma. Então a gente precisa ter muita clareza quem são os amigos que estão sentando na nossa mesa e a gente está compartilhando determinados assuntos. Então é um pouco sobre isso. Amigos, eles não desperdiçam oportunidades quando estão conectados. É o primeiro ponto. Quando você está sentado na mesa, os amigos verdadeiros, eles não desperdiçam as oportunidades por estar ali conectado. Então, a gente tem aqui o exemplo de Marta. Qual é a maior qualidade de Marta? Servir. Então, Marta é uma pessoa que ela é amiga, e a forma que ela tem de demonstrar isso é servindo. Atitude de amor, humildade, obediência.
Então, quando você tiver com um amigo, de repente a sua linguagem de amor para com esse amigo é servir. É alguém que está ali disposto a servir. Eu já vi alguns amigos verdadeiros que têm essa qualidade de servir, e sabe qual é o título que a sociedade dá para eles? De puxa-saco. As pessoas que não têm essa qualidade de servir, elas têm a tendência de rotular o outro mediante aquilo que ela acredita que é. Então, assim, eu já vi muitos que dá título de puxa-saco para alguém que tem a qualidade de servir. Marta, ela tem essa qualidade. A forma dela demonstrar o amor dela é servindo aquelas pessoas que estão à mesa. De repente você vai estar numa mesa e você vai ver alguém sempre em movimento, se colocando à disposição em querer servir, né? Se prontificando. Eu tenho alguns amigos que têm essa qualidade de servir. E aí, por conta dessa qualidade que tem, eu vejo outros que não têm essa qualidade ficando com ciúme. E começa a denegrir, falando que é puxa-saco, que é aquilo outro. Não, mano. É a qualidade da pessoa. Eu tenho amigos, cara, que às vezes as pessoas até duvidam, eu não peço nada, mano. Só que a pessoa se coloca à disposição e pega para executar e pega para fazer, enquanto outros ficam olhando. Então, existe uma linguagem de amor que é através do serviço. E quem não tem essa qualidade, tá errado? Não. Cada um tem uma qualidade. Então, a gente precisa só simplesmente respeitar e entender que existem pessoas que têm qualidades específicas e essas qualidades podem ser umas diferentes da outra. Então, o primeiro ponto aqui é Marta. Qual a qualidade de Marta como amiga? Servir. Ela é uma pessoa que a gente vai ver em mais de um momento na Bíblia que ela é relatada como alguém que está sempre trabalhando, que está sempre em movimento, que está sempre servindo, preocupada em servir. Então essa é uma qualidade de Marta. O segundo ponto que nós temos aqui, o segundo amigo que nós temos aqui nessa referência, Lázaro. Lázaro, ele é aquele amigo que ele está sentado à mesa, atento às instruções e o que Jesus está passando. Ele está atento aos direcionamentos e às instruções que Jesus dá naquela mesa. Então, eu tenho alguns amigos que, quando eles têm oportunidade de estar na mesa, eles ficam atentos, eles ficam sedentos, porque eles estão observando e eles estão querendo o que você tem a entregar para ele. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Cada igreja, ela tem uma característica. E eu estava conversando isso com algumas pessoas. E eu não sei se aqui tem alguém que congrega junto comigo lá no ministério. Acho que eu vi aqui o diácono Sandro, o Leonardo Maduro, né? Mas, por exemplo, eu já observei que a nossa igreja, onde eu congrego, ela é uma igreja que o povo tem a característica de que enquanto o pregador está entregando a mensagem, ela está ali parada, sugando e prestando atenção, e muitos até anotando. Por quê? Porque é uma característica da nossa igreja. É um povo que está em busca de conhecimento, de conteúdo. Tanto é que os nossos cultos, aos domingos, não tem um nome de escola bíblica, tem um nome de escola de sabedoria. Por quê? Porque é a visão do nosso pastor, né? Trazer conteúdo, trazer conhecimento. E então, a nossa característica da nossa igreja é justamente voltado o quê? Para esse viés de absorver conteúdo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai numa igreja, numa outra igreja, que você vai ver com muita ênfase as pessoas glorificando, falando em mistério, tendo revelações, tendo profecias, e isso é muito bacana, mas é a característica daquela outra igreja. Então, eu só estou falando aqui de características, tá?
Então, na nossa igreja, a nossa característica é muito de estar atento, estar absorvendo o conteúdo que está sendo passado para a gente poder sofrer uma transformação e praticar no nosso dia a dia aqueles ensinamentos que está sendo transmitido. Então vejo muito isso nessa passagem de Lázaro, quando a Bíblia ela revela para a gente que Lázaro ele está ali sentado à mesa com Jesus. Enquanto Marta está servindo, está se movimentando, Lázaro está sentado ao lado do mestre, atento às informações que está sendo passado, as instruções que está sendo passado para ele. E nós temos um terceiro personagem aqui, que também é um amigo de Jesus, que é Maria. Maria, ela é aquela pessoa que quando ela chega num ambiente, ela procura por uma oportunidade de surpreender o anfitrião. Então, Maria, ela vê a oportunidade de surpreender Jesus naquele momento. Então, Maria, ela surpreende Jesus ao chegar ali, vê Marta se movimentando, servindo, Lázaro sentado, absorvendo conhecimento, e Maria fala, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção do meu líder. E ela vai lá e derrama um frasco de perfume caríssimo nos seus pés. E ela, de fato, surpreende Jesus. Então nós temos aqui 3 amigos com características diferentes. É uma mesa que Jesus fica muito à vontade. Jesus ele fica muito tranquilo, porque ele sabe que cada amigo dele, dessas 3 pessoas, tem uma característica diferente. E ele entende a linguagem de amor desses 3 amigos. Então a gente precisa também ter amigos que tenham características diferentes. Você vai estar em mesas com amizades verdadeiras, com características diferentes. E você precisa estar atento para entender qual é a característica de cada um, para você não confundir e de repente não valorizar mais o ponto negativo daquela pessoa do que o ponto positivo. Essa semana no início da semana eu fiz uma reunião, não era nem para existir essa reunião. Eu fui para a academia e após a academia eu fiz um treino com 2 amigos pela primeira vez e a gente saiu do treino e foi tomar um café. E nesse encontro, nessa mesa, eu falei um pouco sobre isso. Eu falei, cara, como você está chegando agora na igreja, eu vou te dar uma instrução. Absorve as boas qualidades das pessoas. Os pontos negativos, não dá ênfase não, para não se decepcionar. Porque, por exemplo, eu tenho muitos pontos negativos. Se você jogar o holofote nos meus pontos negativos, eu vou te decepcionar. Então, o que eu aprendi a fazer ao longo do percurso, ao longo da trajetória? Eu aprendi a jogar o holofote nos pontos positivos, nas características boas das pessoas. Nos pontos negativos, eu simplesmente não jogo o holofote. E aí, automaticamente, eu não vejo. E aí, automaticamente, eu não me decepciono. Por quê? Porque eu estou mais preocupado em ver o lado positivo daquela pessoa. Então, isso é uma dica que a gente já pode fazer quando a gente estiver em mesas. A gente identificar quais são as características positivas daquela pessoa. Então, Marta, ela tinha característica de servir. Mas eu já vi várias pregações de pregadores criticando Marta por ela ter essa característica. Por quê? Porque está jogando o holofote no ponto negativo. Agora, eu prefiro jogar o holofote no ponto positivo. Qual o ponto positivo? Eu tenho ali uma pessoa junto comigo que está sempre se colocando à disposição em servir. Aí, pode-se ter pregações também de outras pessoas, de repente, falando de Lázaro. Pô, mas Lázaro
podia estar ali contribuindo, podia estar fazendo alguma coisa além, ele simplesmente fica só sentado. Então, aí eu prefiro jogar o holofote em cima disso. Lázaro, ele está sentado, atento às instruções de Jesus, no que Jesus está derramando, no que Jesus está duplicando, no que Jesus está ensinando ali. Então, Lázaro, ele está sim tendo um bom aproveitamento daquela oportunidade. Então não é porque uma tem a característica de servir e o outro está sentado ouvindo que um é melhor do que o outro, não. E aí vem Maria, que é alguém que surpreende, que é alguém que realmente vai chamar a atenção de Jesus. Então a gente vê que são características diferentes. Vou dar um exemplo aqui básico, trazendo para os nossos dias. Você pode ter amigos que ele é muito bom de servir, mas não é um amigo que de repente vai ter coragem de te presentear com algo caro. Eu tenho amigos assim, eu tenho amigos muito bons de servir, mas eu entendo que a parte de entregar de repente um presente no dia do meu aniversário, né, é algo que eu não posso dar holofote nisso, porque eu posso me decepcionar. Então eu sei que ele, a característica dele, a linguagem de amor desse amigo é servir. Eu não posso querer esperar dele um presente no dia do meu aniversário, porque nesse ponto é o ponto negativo dele. Então não jogo o holofote nesse ponto. Agora, Maria é aquele amigo que você faz o aniversário, e eu já fiz isso, tá? Eu acho que eu já falei isso aqui numa live, inclusive. Eu já dei presente para amigos que eu mesmo não tinha. Eu já fiz isso, tá? Eu já dei alguns presentes que eu mesmo não tinha condições de ter ainda. Mas eu entendi que eu fazendo aquilo eu estaria cumprindo o princípio de honra. E fui lá e adquiri um presente que, quando eu cheguei na loja pela primeira vez e comprei lá o presente, eu olhei para minha esposa, para a família, e falei assim, meu Deus do céu, é esse valor todo? E aí eu parcelei ali no cartão de crédito, né? Mas eu estava ali fazendo algo que Maria fez. Eu falei, cara, eu preciso honrar a vida desse amigo. Eu preciso ser algo que gere em mim não é essa palavra, mas é algo que gera em mim. Eu vou falar isso, mas eu acho que não é isso. Uma dor. Eu preciso entregar um sacrifício. Eu preciso honrar esse amigo com um sacrifício um pouco além. E foi isso que Maria fez. Só que dá pra gente cobrar isso de todas as pessoas? Todas as pessoas vai ter essa mentalidade? Não, não vai ser. Então é por isso que a gente precisa entender qual a característica de cada amigo. Minha esposa me ajudou aí, ó, sacrifício. Era esse o sentimento que eu queria gerar. Eu preciso gerar um sacrifício aqui para honrar a vida desse amigo. Então, nós temos aqui 3 pessoas com características diferentes. Marta, de servir. Lázaro, de ouvir, de se conectar, de estar atento às instruções de Jesus. E de Maria, de entregar um sacrifício que vai além. Algo que aos olhos humanos é surreal ela fazer aquilo. Ela fala, não, mas o meu amigo, ele merece ser honrado dessa forma. Então Jesus entende que ele está diante de 3 amigos com características diferentes e linguagens de amor diferentes. Então essa primeira mesa é a mesa dos amigos que você precisa ter, eu preciso ter na minha vida. Amigos que têm a característica do serviço, amigos que queiram estar na mesa comigo simplesmente porque eles querem me ouvir, eles querem estar junto, e amigos que estão dispostos em algum momento fazer um sacrifício pela minha vida.
Então aqui nós temos 3 características de amigo que nós precisamos ter. E aí eu vou seguir aqui um pouco mais adiante. Amigos de verdade, amigos verdadeiros, eles não se incomodam com outros e nem têm ciúmes. Aqui nós temos Marta, Maria e Lázaro, cada um com a sua característica. E aqui não tem espaço para um se incomodar com o outro e nem para ciúmes. Cada um aqui está entregando o seu melhor. Nas mesas que você está sentado, você precisa trazer essa maturidade, esse grau de maturidade para suas amizades. Não tem essa de, você gosta mais de fulano do que esse crânio. Não, cada um tem o seu espaço. Cada um tem um pedacinho aqui que é reservado para aquela pessoa. A gente precisa ter essa maturidade de trazer esse entendimento para as pessoas que nós consideramos amigos. Não é porque um, de repente, tem mais convivência e o outro menos convivência que um é mais importante que o outro. Não, cada um preenche um espaço. Eu tenho amigos que eu quase não vejo presencialmente por questões geográficas, de distância. Mas quando a gente se vê, parece até que a gente se viu no dia anterior. Inclusive, vou deixar um recado aqui para vocês, para quem está conosco aqui todos os domingos. Nós vamos ficar 2 semanas off. Tá chegando aí o período de recesso de carnaval. Então a gente vai tirar um período de descanso, a gente vai estar viajando, né? Então na quinta-feira eu vou estar viajando com a minha família e por conta de questões do horário, né? A gente vai ficar aí 2 domingos sem fazer a nossa live. Inclusive, eu vou estar aí na presença de um amigo que eu vejo ele muito pouco por questões de distância, mas é um amigo que a gente se conecta muito, né? E ele tem um espaço aqui dentro do meu coração, alguém muito especial. Então é sobre isso, a gente entender que não dá espaço para ciúmes bobo. A gente precisa ter relacionamentos sadios, maduros, né? Amigos verdadeiros. E aí eu vou seguir aqui mais um pouco adiante. Algumas características de amigos verdadeiros. Amigos são honestos, uns com os outros. Como que tá aí, seus amigos? Você vê honestidade nos seus amigos? Aqueles que realmente convivem contigo? Amigos são honestos. Amigos têm aceitação e respeito ao espaço do outro. Tá tendo respeito no espaço do outro? Como que tá aí o seu nível de relacionamento? Tá sendo respeitoso? Amigos têm comunhão, amigos sentam à mesa para poder viver momentos de comunhão. Está existindo isso nas suas amizades? Amigos são leais, prestativos e compreensivos. Essas são algumas características de amigos verdadeiros. Amigos são leais, prestativos e compreensivos. Eu vou falar aqui um exemplo sobre amizade verdadeira. Há um ano atrás, um amigo me procurou. Eu estava na igreja e ele me procurou. E ele falou que precisava conversar comigo. Eu fui conversar com ele no final do culto. E ali no final do culto, ele se expôs comigo, né? E ele contou que seu relacionamento não estava muito bem, e ali ele desabafou comigo. E eu naquele momento ali me coloquei como um amigo verdadeiro, como um amigo leal, aonde era somente eu, ele e Deus. E eu comecei a dar instruções para ele, fui compreensivo com ele, mostrei lealdade a ele. Começamos a interceder pela vida dele, orar pela vida dele.
um relacionamento que tinha chegado ao fim. Ele traz essa situação para mim no final do culto. E a gente começa ali a interceder, orar, instruir, dando direcionamento. Após essa conversa, alguns acompanhamentos no celular, algumas instruções. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, esse casal casou, né? Esse casal hoje moram junto, tem aí 5 meses que oficializaram o casamento. E o que eu quero dizer com isso é que ser amigo verdadeiro é sobre isso. É sobre você ser honesto, é sobre você respeitar o espaço, é sobre você ser leal, é sobre você ser prestativo, né? É sobre você ser compreensivo. É nessas horas que a gente vai ver e identificar realmente quem são os nossos amigos. E não simplesmente alguém que vem compartilha algo com você e você expõe aquela pessoa. Não. Nossa missão é ser compreensível, é interceder, é orar, é buscar a Deus em prol daquela família, em prol daquela situação. Isso é ser um amigo verdadeiro. E aí, passando por esse tópico de estar à mesa com amigos verdadeiros e algumas características de amizades verdadeiras, nós vamos agora para o segundo tópico, que é sobre os aproveitadores, né? Sobre os aproveitadores, sobre alguém que de repente está na mesa com você, ele tem acesso à sua mesa, mas é alguém que está querendo o seu mal, é alguém que vai te trair, é alguém que está te denegrindo nas suas costas, é alguém que ele não te confronta na sua presença, mas ele te apunhala pelas suas costas. Vou dar uma dica aqui para esses 60 aparelhos conectados. Tenha amigos que, quando você erra, fale a verdade para você. Que em amor te confronte e fale, assim está errado. Esse seu posicionamento aqui não é legal. Já pensou em fazer dessa forma? Prefira ter amigos verdadeiros que falem na sua cara o que você está de repente cometendo de errado, do que simplesmente falsos amigos que na sua frente não fala nada, deixa você errar. Você está errando, ele continua deixando. E ainda pior, ele fala que você está certo. E pelas suas costas está te denegrindo, pelas suas costas está te difamando, pelas suas costas está acabando com você. Então, quando algum amigo verdadeiro falar para você assim, ó, fulano, eu não concordo muito com esse seu posicionamento não. Eu não acho que dessa forma tá legal. Fulano, se você fizesse assim, você não acha que seria mais assertivo? Prefira esses amigos que te confronte, que fale para você na sua frente o que precisa ajustar. E aí você vai conseguindo ter uma alta performance e saber que de fato aquela pessoa ali, ela é sua amiga porque ela está te corrigindo, ela está te dando direção, do que falsos amigos que na sua frente tá te elogiando. Falsos amigos que tá vendo você cometer um erro e não tá te alertando. Agora, para se corrigir, para dar uma direção, seja inteligente. É com amor. É com sabedoria nas palavras. Não é com ignorância, não é igual um brutamonte. É com sabedoria, com mansidão, buscando ser assertivo na sua comunicação. Então nós vamos ver um exemplo agora de alguém que na frente parecia ser muito bom. Alguém que parecia se preocupar com as pessoas, mas por trás era alguém que iria trair. E a maioria de vocês já sabem de quem se trata. Então nós vamos para o capítulo 13
no versículo 1, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. Mais um texto que fala sobre mesa. Estava sendo servido o jantar. E o diabo, olha o que a Bíblia diz, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. E eu paro aqui. Então, Jesus está num jantar, na mesa. E aqui nós temos o próprio diabo induzindo Judas a trair Jesus. Você acredita mesmo que a sua luta é contra a carne e o sangue apenas? Tem pessoas que estão programando fazer o mal na nossa vida, porque o próprio diabo está induzindo elas a fazer isso. Tem pessoas que querem fazer mal a mim e a você. Não é por algo que a gente fez contra ela, não. É porque o próprio diabo está induzindo elas a nos prejudicar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É nisso que ele tem prazer. Então, quando você vê alguém te prejudicando, te perseguindo, quando alguém te trair, muitas das vezes, atitudes como essa não vai ser por coisas que você fez, não. É simplesmente porque essa pessoa está sendo conduzida pelo próprio diabo. Pessoas que dão legalidades, pessoas que têm legalidade na vida dela, dá brechas para que o próprio diabo use a vida delas. É exatamente isso. Então aqui eu anotei alguns pontos para poder trazer um pouco a clareza sobre esse capítulo que nós acabamos de ler. Enquanto Judas estava sendo induzido, ele tem acesso à mesa, pois ainda tem tempo para mudança de comportamento. Enquanto Judas estava sendo induzido pelo diabo, ele tinha acesso à mesa, porque o próprio Jesus sabia disso. Só que Jesus estava dando uma oportunidade para ele, para uma mudança de comportamento. Nós precisamos buscar discernimentos e sabedoria do céu, para que Deus, o próprio Deus, nos revele pessoas que estão sendo induzidas pelo diabo para nos prejudicar. E enquanto ela está sendo induzida, a gente ainda pode dar uma oportunidade dessa pessoa mudar. Mas vai ter um momento que ela não vai ter mais essa oportunidade. E eu vou te falar daqui a pouquinho. Então o primeiro ponto é esse. Enquanto Judas está sendo induzido pelo diabo, ele tem acesso à mesa. Então enquanto ele está sendo induzido, Jesus permite ele ter acesso à mesa. Porque ele está tendo a oportunidade de uma mudança. Ele está tendo a oportunidade de uma mudança de mentalidade. Já teve pessoas que eu identifiquei através de discernimento, que não eram pessoas que eu poderia confiar 100%, mas que estava tendo acesso à minha mesa. E eu permitia, porque acreditava que ela poderia ter uma mudança de mentalidade, como eu já vi alguns terem mudança de mentalidade, através de algumas instruções, orientações, direcionamentos, e a gente vê pessoas mal intencionadas ter uma mudança, como eu também já vi outras que não quiseram essa mudança.
como eu já vi também pessoas que tiveram oportunidade, mas não quiseram essa mudança. Então, é o primeiro filtro que a gente precisa fazer. E como que a gente faz esse filtro? Pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus sabedoria, estando ligado em espírito, porque talvez alguém que esteja aqui na live pense que é tudo sobre, agora é tudo espiritual. Não, mano, a nossa vida é espiritual. A nossa vida profissional, o espiritual é envolvido. A nossa vida pessoal, o espiritual é envolvido. Em todas as áreas da nossa vida, o espiritual é envolvido. É por isso que a gente precisa estar atento em todos os momentos. Segundo ponto, traições sempre virão dos que têm acesso à sua mesa. Essa daqui é forte, hein? Essa daqui, irmão, se tu estiver dormindo, pelo amor de Deus, traições sempre virão de quem tem acesso à sua mesa. As traições, ela não vem de quem está longe, não. A traição, ela vem de quem tem acesso. Traições, ela vem de quem tem acesso. Cuidado com quem você está dando acesso. Cuidado com quem você está dando acesso. Segundo ponto. Terceiro ponto. Aí já até botaram a foto aí do capacete, mano. Cuidado aí, cuidado com a cabeça, hein? Bota o capacete, hein? Então, terceiro ponto. Traições não vêm de quem está distante, pois seu sistema de defesa está ativado contra eles. As traições virão dos íntimos, pois você deixa desativado o seu sistema de defesa. Deu para pegar? Com aquelas pessoas que estão longe, nós ativamos o nosso sistema de defesa contra elas. E nós estamos blindados. Agora, com os que são íntimos, que têm acesso à mesa, a gente fica vulnerável, porque nesse momento a gente acredita que está seguro. E aí eu vou lá e desabilito o sistema de segurança. E aí nessa que eu desativo o sistema de segurança, é a hora que a traição acontece. Não é de quem está longe, é de quem está perto. Não é de quem está distante, é de quem está na mesa. Porque com quem está longe, nós estamos atentos. Quem está longe, a gente está com o nosso sistema de defesa ativado. O problema é com aqueles que estão perto. É na hora que a gente desabilita o sistema de defesa. É a hora que o problema acontece. Então, fique atento. As traições na nossa vida sempre vão vir de quem está perto. Vou dar um exemplo só, tá? Eu já tive algumas pessoas que teve acesso à minha mesa. Eu já tive pessoas que eu dei abertura, mano, de vir na minha casa. Antes de eu me converter, algumas pessoas, de repente você que está me conhecendo agora, se tu for no meu Instagram, lá atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, você vai ver que eu sempre tive o hábito de comemorar meus aniversários com grandes festas. Cara, já teve pessoas que teve acesso à minha mesa, de entrar na minha casa, né, de ir nos meus aniversários, de me abraçar, de falar que é amigão, que estamos juntos, né? E essas mesmas pessoas, depois, por ter acesso, simplesmente ir embora, montar um negócio e querer ser nosso concorrente. Já ouvi até de uns falando que fulano falou que queria ser você, mano. Que se você conseguiu, ele também vai conseguir. Então, assim, a gente vê que o nosso sistema de defesa, às vezes, está ativado com quem está longe. Eu estou ativado com o meu sistema de defesa com um concorrente meu, né? Que não tem acesso à minha mesa, de repente. Não tem acesso às minhas estratégias. Mas com os que estão íntimos, eu desativo o meu sistema de defesa. E aí ele tem acesso.
E é justamente desses que vai vir as traições. Então é apenas um spoiler. Outro ponto. Judas tinha acesso às finanças e às mesas de Jesus. E ele ouvia tudo que era falado nessa mesa. Judas tinha acesso às finanças e às mesas de Jesus. E ele ouvia tudo que se passava nessas mesas. As traições vão vir de quem está ouvindo tudo que você fala. O que você está falando aí nas mesas, mano? Tu tá falando tua vida toda? Para todas as pessoas? Hein? Ó, o Wallace Bicho botando, já estamos com muita experiência nisso, padre. É apenas um ponto, bicho, é apenas um ponto. Tem outros, mas aí não dá tudo nessa live, não. Mas nesse ponto aí a gente já tá meio macaco velho, né? Judas tinha acesso às finanças e às mesas que Jesus se assentava. E ele ouvia tudo. Para de falar tudo, mano, para todo mundo. Ei, principalmente mulheres. Mulheres falam mais do que os homens, né? Diz a lenda. Não sou eu que estou falando não, hein, amor? Ó, segundo estudiosos, mulheres têm mais necessidade de falar do que os homens. Então, mulheres que vai no salão de beleza, mulheres que vão nas lojas de roupa, mulheres que trabalham com pessoas, não conte tudo para todo mundo. Já pararam para perceber que essa daqui é forte, hein? Essa daqui vai ser pedrada. Eu tenho visto nas redes sociais, né? Alguns casos de traições. Por exemplo, cônjuges que traz seus maridos ou suas esposas com algum amigo muito íntimo, muito próximo, ou até mesmo com familiar. Tem um caso aí famoso, né, de um famoso que trocou a esposa pela sobrinha. Ou seja, era alguém que estava distante? Não, pô. Era alguém que tinha acesso. Era alguém que estava dentro de casa, estava na mesa, trabalhava junto. Entende? Então as traições não vai vir de quem está longe. Quem está longe, você está com seu sistema de defesa ativado. As traições, elas vêm de quem está na mesa, de quem tem acesso na mesa. Quer ver um outro ponto? Eu já vi, não sei se vocês já viram. O Sam tá mexendo nas feridas nessa aí, é punk, mano. Dói, mas cura. O remédio hoje é para trazer cura. Quer ver um outro ponto? Alguém aí já viu algum amigo roubar projetos ou negócios de outro amigo? Eu já vi. Por quê? Por que foi roubado? Porque teve acesso. E na mesa você falava tudo. Entende? Então, mano, a gente precisa ter ativado o nosso sistema de defesa também com quem tem acesso na mesa. Não vamos ficar só colocando o nosso sistema de defesa ativado com quem está longe, não. Precisamos se preocupar também com quem está perto, porque senão você tem projetos roubados, você tem ideias roubadas, você tem estratégias roubadas, porque você está abrindo tudo na mesa. Você está dando acesso para ladrões. Entende? Então, vamos se atentar a isso. Eu já quero conduzir para o final aqui. Nem sei se vai dar para eu terminar, mano. Hoje o negócio aqui tava grande, mano. O negócio tava grande hoje. Um líder tem confidentes específicos para aliviar a pressão da traição. Um líder, ele tem confidentes específicos. Ele não sai falando tudo para qualquer um, não. Líderes têm confidentes específicos. Alguém que tenha maturidade para
instruir, alguém que tem maturidade para ouvir, alguém que tem maturidade para determinados assuntos. Um líder tem confidentes específicos que ajudará a aliviar as pressões da traição. Da onde eu tirei isso? Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês... Entrou uma propaganda aqui, deixa eu tirar. Digo-lhe, vou voltar aqui que entrou uma propaganda, eu me perdi. Capítulo 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Então aqui o primeiro ponto, ter discernimento, irá te ajudar a sinalizar para o traidor o que ele vai fazer. Então aqui Jesus, mano, na mesa, ele já deu a letra. Ele já deu a letra para o traidor. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Quando você tiver certeza que você está convivendo com um traidor, dá spoiler para ele. Dá spoiler para ele ter ciência que ele não está te pegando despreparado, desprevenido. Você tem ciência que ele está fazendo. Jesus, ele nos ensina isso. Ele dá um spoiler na mesa, na frente de todo mundo. No versículo 22, seus discípulos olharam uns para o outro, sem saber o que ele se referia. Um deles, discípulo, isso aqui é muito louco, hein? Olha isso aqui, ó. Um deles, discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunta a ele a quem ele está se referindo. Aí tem um ponto aqui que eu anotei, ó. Amigos de verdade têm tanta conexão que se comunicam com olhares. A Bíblia relata que Pedro e João eram muito íntimos de Jesus. E no momento que Jesus dá o spoiler falando que alguém iria trair ele, João está sentado do lado dele e debruçado nele. Do outro canto na mesa está Pedro agoniado. Meu irmão, quem é esse traidor? Não é possível. Pô, alguém que vai trair nosso Senhor? Mas ele tem intimidade com João. E através de um olhar, ele já sinaliza para João, mano, descobre aí quem é o traidor. Amigos de verdade pode estar sentado numa mesa sem falar nada, que através de olhares eles sabem se conectar. Tem alguns aqui nessa live que faz isso comigo direto. Através de olhares a gente consegue se conectar. Por exemplo, eu trabalho com eventos. Às vezes eu preciso fazer alguns eventos. E o nosso time lá que nos dá o suporte no evento, às vezes eu estou no palco ali na pressão, né, que é fazer um evento. Tem olhares que eu dou para eles que eles já sabem o que eu estou querendo dizer. Às vezes o som tá ruim, o microfone tá ruim, a música tá ruim. Às vezes tem alguns olhares que eu dou para eles que eles já sabem o que eles precisam fazer. Eu lembro com muita clareza uma vez um evento que eu fiz. Eu vou falar o nome dele, o Marcão. O Marcão, ele sempre me ajudou bastante nessa parte de evento, junto com o Maduro, junto com as meninas. Mas eu lembro desse fato. Eu fiz um evento uma vez com o Marcão que o meu microfone estava muito ruim. Mano, eu dei uma olhada pro Marcão, mexi os olhos lá, tipo sinalizando para ele do som. Ele já subiu correndo, né? Foi lá na parte do som onde que o pessoal estava mexendo com o som. E na mesma hora ele já mexeu no som e melhorou meu som. Amigos íntimos se comunicam
através de olhares e gestos, sem dar uma palavra. Foi isso aqui que Pedro fez com João. Através de um olhar, ele sinaliza para João: descobre aí quem é o traidor. E aí eu já estou finalizando. No capítulo 13, no versículo 26, diz assim, ó: Jesus respondeu: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão. Se você não se atentou nisso, Jesus, nessa hora, ele fala para João quem é o traidor. Jesus não guarda para ele não, mano. Jesus sabe quem é o traidor. João é intrigado por Pedro a perguntar quem é o traidor, e Jesus fala. E é por isso que vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter alguns confidentes para desabafar e falar alguns tipos de assuntos difíceis. Então aqui, ó, Jesus responde. Depois quem quiser ler, capítulo 13, versículo 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão. E aqui é um outro ponto que eu quero entrar. Tão logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. Ponto importante. Enquanto Judas estava sendo induzido, Jesus permite ele ficar na mesa. Enquanto Judas está sendo induzido por Satanás, Jesus permite ele ficar na mesa, porque está dando a oportunidade dele ter uma mudança. No momento que Satanás entra em Judas, na mesma hora Jesus dá um comando para Satanás e manda ele sair da mesa dele. Satanás não tem acesso à mesa de Jesus. Você no seu dia a dia, você na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, você está deixando Satanás sentar na sua mesa? Brito, da onde tu tirou isso? Da onde? Vamos lá. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Na mesma hora, Jesus deu um comando para ele. Ei, na minha mesa você não fica mais. O que você tem para fazer, faça agora. Saia daqui. O que você tem para fazer, você faz agora. Enquanto você vê alguém que está sendo induzido pelo inferno para te prejudicar, você pode até dar uma oportunidade para essa pessoa ter uma mudança. Mas no momento que, através de discernimento e sabedoria, você vê que essa pessoa está sendo usada pelo próprio Satanás, usada pelo diabo, dá uma voz de comando. Tira essa pessoa da sua mesa. Tira essa pessoa, não importa quem seja, pode ser da sua família. Se tiver que sair da mesa, saia. Não deixe Satanás na sua mesa. Foi isso que Jesus fez. Tópicos a serem anotados. Enquanto Judas estava sendo induzido por Satanás, ele tinha acesso à mesa. No momento que Satanás entra em Judas, ele não tem mais direito de ter acesso à mesa. Ele tem que se retirar da mesa. Brito, eu sou cristão, tenho uma empresa, sou empreendedor. E eu estou pensando em montar um novo projeto, um novo negócio com um sócio, mas ele não é cristão não. Ele é de outra religião. Ele mexe aí com as paradinhas de um tambor, mexe aí com as paradinhas de mesa branca, mexe aí com outro tipo de paradinha. Então, irmão, vai ficar sentado na mesa com Satanás? É por isso que eu falei que a Bíblia a gente tem que ler ela e trazer para os nossos dia a dia. E aí?
Vai fazer sociedade com Satanás? Vai estar sentado na mesa com o capeta mesmo? É contigo, pô. Entende? É sobre isso. É difícil, mas é isso. Se eu sou cristão, se eu tenho um conhecimento em cima das escrituras, se eu tenho conexão com o Criador, se eu chamo Deus para ser sócio da minha vida, sócio dos meus projetos, sócio dos meus sonhos, eu vou sentar à mesa com o diabo e vou colocar o diabo para ser meu sócio? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, né? Aí é brincadeira, né? Tópico a ser anotado. Jesus não compartilha a mesa com o inferno. Jesus não compartilha a sua mesa com o inferno. Não tem como você falar que é sócio de Jesus, mano, e tá fazendo sociedade com o inferno. Jesus não compartilha dessa mesa, pô. Pelo amor de Deus. Comece a filtrar quem são as pessoas que você tá fazendo parceria, que você tá trazendo para sua mesa. Se você fala que Jesus é teu sócio, não tem como o capeta estar sentado na mesa com ele, pô. Ou você anda com o diabo, irmão, ou você anda com Jesus. Na mesma mesa, os dois não vão ficar, pô. Jesus não vai permitir que o diabo fique na mesa. Entende? Quando Jesus percebe que o próprio Satanás entra em Judas, ele dá uma palavra de comando na hora. Vai fazer o que você tem que fazer. Sai da minha mesa. Na minha mesa você não fica mais. Outro tópico. E aí eu fecho. Você fala que Jesus é seu sócio e faz sociedade com o inferno. Essa eu já tinha dito. Você diz que Jesus é seu amigo e se relaciona com o inferno. Vai pegar, hein? Cadê o capacete? Galera do capacete, bota aí, hein? Bota o capacete aí. Que eu vou fechar com essa daqui e vou sair correndo, mano. Bota o capacete aí. Brito, eu sou solteiro, sou solteira. E tá difícil arrumar alguém aqui na igreja. Tá difícil achar alguém aqui que acredita em Jesus. Vou buscar ali fora ali uma pessoa para ser meu cônjuge e aí depois eu converto ela. Eu já vi esse filme. Vai lá. Vai. Chama mesmo capeta para tua mesa. Tu brinca. Tu vai ver o que vai acontecer. Tô tentando levar aqui de uma maneira descontraída, pessoal, porque eu sei que são pontos complicados. Mas a gente muitas das vezes tem feito isso. A gente tem colocado o diabo na nossa mesa em várias situações, seja no mundo dos negócios, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida ministerial. A gente precisa estar atento, pedindo sabedoria e discernimento a Deus, para quando a gente identificar que Satanás está na mesa, a gente dá uma ordem de comando para ele sair. Ele não tem autoridade para sentar na nossa mesa. Mesa essa que Jesus está conosco sentado. Entende? Então você que é solteiro, você que é solteira, mano, não passe pela sua cabeça botar o próprio Satanás sentado na mesa contigo. Aborte essa ideia. Então a gente vê aí muitos relacionamentos não dando certo, né? Por conta de situações como essa. E aí, uma orientação e eu encerro. Peça a Deus para te remover de mesas. Mesas essa que Ele está vendo o que você não está vendo. Mesas essas que Ele está ouvindo o que você não está ouvindo. Peça a Deus, quando você orar, comece a orar assim, ó, Senhor, eu te peço que tu faça um filtro nas mesas que eu estou sentando e que eu irei sentar.
Senhor, aquelas mesas que estão falando, aquelas coisas que eu não tenho ouvido para ouvir, ou que eu não tenho acesso. Senhor, Tu está lá naquela mesa. Me poupe daquela mesa. Me tire daquela mesa. Senhor, Tu sabe que aquela pessoa está me traindo e eu não tenho acesso. Os meus ouvidos não estão ouvindo. Senhor, não permita mais que eu sente nesse tipo de mesa. Comece a pedir a Deus para Ele te tirar de algumas mesas. Quando você orar, faça esse pedido para Ele. Porque Deus, Ele está em todo lugar. E Ele está em mesas ouvindo coisas que você não ouve. Ele está em mesa vendo coisas que você não vê. Então comece a orar e pedir a Deus para te tirar dessas mesas. Beleza? E eu encerro por aqui. Que Deus possa te abençoar. Gratidão pela sua vida. Conforme eu disse, a gente vai ficar 2 semanas sem esse momento de conexão. Eu vou estar viajando essa semana para fora. E aí vou ficar off. 2 semanas a gente vai ficar distante aqui, tá? Mas que Deus te guarde nesse dia. No período de carnaval, mano, não chama o diabo para sentar na sua mesa não, mano. Fica longe dele, pelo amor de Deus. Não vai lá naquele lugar que ele tá não, mano. Guarda a sua vida em Cristo Jesus. É o meu pedido para que Deus esteja te capacitando, que Deus possa estar te guardando, guardando você, guardando a sua casa, guardando sua família, guardando seus projetos, seus sonhos, que Deus possa estar te preservando, que Deus possa nessa semana te dar uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. Prosperidade é ausência de necessidade, que você possa ser próspero em todas as áreas, na sua vida emocional, sentimental, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua saúde, que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, que seus sonhos, seus projetos possam ser realizados segundo a vontade de Deus. Peça a Deus sabedoria, discernimento, para que você possa ser o mais assertivo possível, que você possa ser cada dia mais parecido com Ele. Que Deus te abençoe grandemente, que seja uma semana de paz sobre você e sua casa, sua família e seus projetos, no nome de Jesus. Um beijão no coração, gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Um beijo, minha mãe tá na área aí, ó, minha tia tá na área, um beijão para vocês. Deus abençoe grandemente tia Rita e minha mãe Vera. Forte abraço Aldir, forte abraço David, forte abraço Eduardo, Ricardo, Rafael Neves, Bruna, Breno, Robson, Rodrigo. Forte abraço cada um de vocês, até a próxima. Aldenir. Valeu, Edilson, direto da Bahia. Até a próxima. Bom domingo. Tchau, tchau.